Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui louvando ao Senhor, né? Como é bom louvar a Deus, aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia para fazer uma leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar com a palavra do Senhor agora com o pastor Jean. Queridos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Nós queremos compartilhar com vocês um salmo maravilhoso, um salmo de Davi, salmo bastante conhecido, é o Salmo 23. É verdade que nós estamos passando por um momento de dificuldade e nada melhor do que olhar um pouco a palavra de Deus e ver o que Deus está falando sobre isso, sobre o coronavírus, não com essas palavras, mas de modo indireto, de modo que esse salmo é atual e faz interface com o momento atual que estamos fazendo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você estiver com a Bíblia aí pertinho de você, pode abrir a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha, vou abrir, já está aberta no Salmo 23 e gostaria de fazer a leitura. E você pode acompanhar também aí a leitura, escutando ou então abrir o nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Vamos orar, falar com Deus nesse momento. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Abençoa cada um que está ouvindo e que vai ouvir a tua palavra. Que a tua palavra encontre um lugar muito especial na vida de cada um hoje à noite. Tira do nosso coração qualquer angústia, qualquer medo, qualquer temor, qualquer pensamento que não te agrade, que possamos nos voltar inteiramente para a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, e certamente fala ao nosso coração. Obrigado por todos, oro também pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, esse Salmo 23 é um salmo de Davi. Os salmos, eles são cânticos, mas também são ensinos, confissões, orações e louvores, ensinamentos, de modo que esse salmo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, Deus é comparado como o pastor que cuida das ovelhas. No versículo 4 e no versículo 5, Deus é comparado com um anfitrião que recebe bem os seus convidados. Então, o salmista, a chave para compreender esse salmo está na seguinte palavra:
confiança. Talvez na expressão confiança em Deus. Seria melhor para a gente entender todo o Salmo, porque aqui nesse Salmo, nessa vida relacional de Davi com o seu Deus, ele fala desse relacionamento. E nesse relacionamento é um relacionamento pautado, fundamentado na confiança. Como é bom confiarmos numa pessoa, como é bom confiarmos em Deus. E Davi aqui ele expressa com muita emoção, com muito amor, com a alma aberta, com o coração aberto, a sua confiança em Deus. Por isso, no versículo 1, ele já começa dando essa declaração fantástica, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Deus é pessoal, que Deus é sobretudo relacional. Por isso que ele diz que Deus é o pastor dele, é aquele guia dele, é aquele que ele vai descrever de maneira mais específica a partir do versículo 2. O Senhor é meu pastor. Quando ele diz meu, transmite essa ideia de pertencimento. Quando nós falamos, isso é meu, é minha esposa, é o meu carro, é a minha casa. E Davi aqui é o meu pai. E Davi aqui ele disse que o Senhor era o pastor dele. Como ele era cuidador, pastor de ovelhas, ele sabia muito bem essa relação do pastor com as suas ovelhas. E também era um anfitrião. Por isso que esse salmo, como falei, é dividido nessas duas partes. Também esse salmo, no próprio versículo, eu queria que, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode ver que no primeiro versículo ele vai dizendo uma frase que precisa ser compreendida hoje à noite. A frase é: nada me faltará. Nada me faltará. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu queria também falar para vocês o que é que não vai nos faltar. Esse salmo, ele vai pelo menos falar de 12 coisas que não vai nos faltar. O que é que está faltando para você? Muitas vezes nos sentimos amargurados, angustiados, faltando alguma coisa. Você já sentiu isso? Eu já senti muitas vezes de chegar e dizer: poxa, está faltando alguma coisa. Mas como o texto diz que nada nos faltará, o que dizer quando sentimos que algo está faltando? Quando nos sentimos infelizes? O que nós devemos dizer? Porque esse salmista que confiava em Deus, ele disse: nada nos faltará. O que não vai faltar? O que não faltou para esse salmista? É o que eu desejo para a minha vida e o que eu desejo para a sua vida. E você vai se surpreender, porque lá na frente tem um texto que vai fazer interface direta com a situação que passamos do coronavírus. Bem, a primeira coisa que não vai nos faltar é o descanso. O descanso que precisamos não vai faltar, porque é isso que o salmista diz. No versículo 2, ele diz: em verdes pastos me faz descansar. Quem faz descansar? Deus. Deus que faz nos descansar das lutas. Deus que faz nos descansar dos nossos dilemas, das nossas crises. Somente Deus. Ele é que pode promover o descanso. Como é bom chegar em casa depois de um dia de trabalho e poder descansar tranquilamente. E aqui ele usa a figura de linguagem e compara esse descanso com os pastos verdejantes, com aquele que vai suprir as necessidades. Outros textos da Bíblia também falam sobre esse descanso, sobre essa relação do pastor com as ovelhas que providencia o verdadeiro descanso. Ou seja, os pastos verdejantes significam um lugar de alimento abundante. Em Deus nós podemos ter esse descanso. Então nada nos faltará. Primeira coisa, não faltará o descanso. Segunda coisa, no próprio texto vai dizendo que ele vai nos guiar. Por isso que ele diz: em verdes pastos me faz descansar e para as águas tranquilas me guia em paz. Deus é aquele que guia. É como meu sogro diz na sua oração: Ele é o nosso dirigente, Deus é o nosso guia, Ele é que nos orienta. E há de nós quando muitas vezes
esquecemos de consultar a Deus em oração, de pedir a sua oração pautada, fundamentada na sua voz, na sua palavra. Então, Ele é o nosso guia. No versículo 3, ele diz também que nada vai nos faltar e que a restauração que precisamos também nos vai faltar. O descanso que precisamos não vai faltar. A orientação que precisamos não vai faltar. E agora no versículo 3 temos a outra recomendação para os que confiam em Deus, de que nada vai faltar. E esse nada implica também na restauração. Por isso que o salmista diz no verso 3, restaura-me o vigor. Restaura, essa palavra quer dizer também que Deus vai trazer de volta. Essa palavra, ela tem esse significado, que Ele vai nos reanimar, que Ele vai nos renovar quando nós estamos fracos, quando nós estamos, por algum motivo, como ovelhas, saindo um pouco, querendo sair um pouco do aprisco, e Ele diz que Ele vai nos restaurar. E muitas vezes a restauração de Deus se dá em forma amorosa, agora às vezes de forma um pouco mais veemente, de forma disciplinar. Então existe um método de nos restaurar, O fato é que o restaurar também faz parte do nada nos faltará. Quando ele diz nada nos faltará, está implícito também a ideia de correção. Por isso que diz, restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça. Então a justiça que precisamos, a quarta coisa, que de nada nos faltará, a justiça que precisamos também não vai nos faltar. A justiça é uma vida que agrade a Deus. Aqui justiça quer dizer um modo de vida de acordo com a vontade de Deus. É a justiça de Deus, é andar nos caminhos de Deus. Por isso que ele diz que, aqui no versículo 3, que ele nos conduz nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Agora no versículo 4, eu queria que você prestasse atenção, porque esse versículo 4, ele faz um link direto com a situação que nós estamos passando. Talvez você diga, mas o que é que tem a ver isso com o coronavírus? Tem tudo a ver no versículo 4. E aí eu vou explicar para você porque tem tudo a ver. O coronavírus para mim, é o vale da sombra da morte. É o vale da sombra da morte. É verdade que nós precisamos tomar os cuidados necessários e nós estamos tendo esses cuidados. Eu nunca lavei as mãos na minha vida tanto quanto estou lavando agora. Eu acredito que você também. Então, esses são os cuidados, além de ficar em casa, e outros que já estamos cansados de ouvir as suas recomendações. Mas tem uma recomendação para você aqui. Se o coronavírus tem assolado, tem provocado medo, e isso tem feito muita gente ficar com muito medo. E eu considero como o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o coronavírus também. E aí, esse texto, eles nos falam de certo, até essa expressão, vale da sombra da morte. Essa expressão quer dizer situação de medo, angústia, tristeza profunda, aflição, crise ou perigo de vida. Quem achar que não está correndo perigo de vida está redondamente enganado, porque o coronavírus, ele produz isso. Então esse vale da sombra da morte significa exatamente isso que eu falei. Por isso que é uma situação de medo, de crise global. E o que precisamos entender que essa passagem, ela mostra dessa forma. E qual desdobramento ela tem para a sua vida e para a minha vida? Seguinte, esse vale da sombra da morte que Davi fala, ele está dizendo que se nós andarmos, eu entendo assim, se nós andarmos em desobediência a Deus, nós passaremos pelo vale da sombra da morte. E aí, o vale da sombra da morte vai produzir todo esse tipo de sentimento, de vivência na vida da pessoa.
Por outro lado também, nós às vezes passamos pelo vale da sombra da morte, mesmo não estando em desobediência. Passamos pelo vale da sombra da morte, às vezes por uma provação, mas que sabemos que Deus está dirigindo tudo. E precisamos entender a chave desse salmo, que é a confiança em Deus. Não podemos nunca esquecer disso, que mesmo que venham os coronavírus da vida, nós precisamos confiar em Deus. Por isso que ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que, ele está dizendo aqui, essa palavra ainda que, ele está dizendo que se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo que quando eu passar pelo vale da sombra da morte, ou ele está dizendo, até mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Vale, nós sabemos, a título de informação, que é uma depressão profunda e de fundo achatado. Já a sombra da morte é aquilo que eu falei, são Ele não teria medo do coronavírus. Se fosse hoje, ele não teria medo do inimigo, ele não teria medo de nenhuma situação. Por que ele não teria medo? Porque ele era melhor do que alguém? Não, ele não teria medo porque ele confiava no Senhor. Mas, sobretudo, ele não teria medo porque ele sabia que não ia faltar a presença de Deus. E, meu querido, minha querida, a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. É a presença de Deus espanta o mal. A presença de Deus faz com que tenhamos sentimento, confiança de que mal algum pode nos causar temor. Davi disse, mesmo que eu passe, mesmo que eu enfrente o mal. Aqui não é o evangelho triunfalista, que crente não passa por aflição, que crente não passa por problemas, que crente não pega coronavírus. Pode ser que você pegue, meu irmão. Deus abençoe que você não pegue, mas se você não pegar, ou se você pegar, saiba que se você confia em Deus, você não terá mal, porque mal nenhum, medo nenhum, não temerá o mal nenhum. Por quê? Porque você é melhor do que os outros? Não, porque o Senhor está contigo. Por isso que ele disse, porque tu estás comigo, Por essa é a razão que Davi não tinha medo. Veja bem, na palavra de Deus, Isaac venceu a fome porque Deus estava presente. Israel matou a sede porque Deus estava presente. Jeremias teve sucesso na sua vida porque Deus estava presente. Moisés liderou o povo porque Deus estava presente. Daniel venceu os leões porque Deus estava presente. Sadraque, Mesaque e Abidênego venceram o fogo porque Deus estava presente. Então Deus está presente na nossa vida. Basta nós confiarmos nesse Deus maravilhoso. Por isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você, meu querido. Pense bem. Se Deus está com você, se você confia nele, você não vai ter medo do coronavírus, mesmo sendo uma realidade. E ele continua o texto dizendo, a tua vara e o teu cajado a tua vara e o teu cajado me protege. A vara de Deus e o cajado de Deus nos protege. A vara, Deus usa a vara como uma figura de linguagem para transmitir a ideia de que através da vara ele vai espantar os animais ferozes que nos atacam. E são muitos os animais ferozes do dia a dia que nos atacam, independentemente de ser uma doença, ou ser uma crise financeira, ou um desemprego, ou uma traição, ou qualquer outra coisa que possa ou um acidente, ou qualquer outra coisa que pode nos atingir, até o inimigo mesmo. Mas a Bíblia diz que para aqueles que confiam no Senhor, a tua vara e o teu cajado nos protege. O cajado é usado como um apoio, como se fosse uma bengala, um apoio para a gente caminhar. No versículo, chegamos já perto de terminar, e no versículo 5, já que aprendemos que a proteção que precisamos não vai faltar,
E aqui no versículo 5 e no versículo 6, ele vai falar desse banquete e apresenta Deus como o anfitrião. O anfitrião, veja o versículo 5 que ele diz: tu preparais um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Então Deus, ele prepara um banquete para nós. Ele nos alimenta, ele cuida de nós. Ele prepara uma mesa para nos conceder fartura e momentos de alegria. É o que esse texto está dizendo. Ele prepara um banquete. Como é bom um banquete! Quem não gosta de um banquete, da mesa farta, com os familiares, de um bom churrasco e de todo mundo junto? É um banquete que tem de tudo. Então Deus, ele prepara um banquete, ele prepara uma festa. A festa que precisamos também não vai faltar. A alegria também não vai faltar na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. Porque aqueles que confiam no Senhor, como disse a chave para entender esse Salmo 23, ele diz que Deus é Deus que vai preparar um banquete para nós na presença daqueles que se opõem a cada um de nós. E ele ainda vai mais adiante no versículo 5, que diz: e ele me honrará, ungindo minha cabeça com óleo. Deus, ele nos unge. O óleo naquela época era usado para espantar os mosquitos, as moscas perniciosas. Também era usado para curar as feridas dos animais, das ovelhas. E Deus aqui, ele mostra que também esse cuidado, de conceder esse cuidado, por isso que não vai faltar esse cuidado específico que Deus fala aqui no versículo 5, e ele vai nos honrar, ele vai nos dar honra. As pessoas vão olhar e vão dizer: poxa, como Deus tem sido honrado na vida daquela casa, na vida daquela família, na vida daquela igreja. Então a honra que precisamos também não vai faltar. Acredito que a maior necessidade do ser humano é ser amado, é ser reconhecido. E Deus vai reconhecer aqueles que confiam nele, confiam verdadeiramente. Figuradamente, essa ideia aqui do versículo último transmite essa ideia de prosperidade e de alegria, meus queridos. E no versículo 6, já perto de terminar, ele diz duas coisas que vão nos seguir, que duas coisas importantíssimas, que em algumas versões vão dizer bondade, em outras felicidade. Diz: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Meu querido, minha querida, a felicidade daqueles que confiam em Deus, a misericórdia de Deus, e não recebermos aquilo que merecemos, elas nos perseguem. Ela está perto daqueles que confiam em Deus. Ela estava perto de Davi, elas poderão estar perto de você também. Acredite, a felicidade, a bondade, a misericórdia, o salmista disse para ele individualmente, nesse relacionamento tão lindo dele com Deus, que a felicidade e a misericórdia iria certamente, com toda certeza, com nenhuma dúvida, ele não deixava nenhuma dúvida no seu coração de que a felicidade e a misericórdia estavam acompanhando ele todos os dias da vida dele. E por último, ele termina esse texto com uma promessa maravilhosa, com uma promessa fantástica, com uma promessa que nós esperamos, é que a habitação que precisamos não vai faltar. Você pode dizer: mas quanta gente não tem habitação? O sistema deficitário habitacional brasileiro é muito grande, e talvez você até não tenha uma habitação, viva de aluguel. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que um dia a sua habitação não vai faltar. Essa é a habitação eterna. Os hóspedes do Senhor têm a promessa de uma habitação adequada, de uma habitação excelente, além de ser uma habitação confortável, ser uma habitação de uma companhia das melhores possíveis. Não teremos mais problemas com aquele vizinho chato, não teremos mais problemas de calor. Hoje estava conversando aqui em casa, dizendo: poxa, eu não posso botar o ar-condicionado o dia inteiro porque está muito quente, senão a energia vai dar muito cara. E é verdade. Então, mas lá nessa habitação nós teremos um conforto
um conforto eterno, um conforto para sempre, sem esse calor excessivo que passamos, ou sem a falta de nada da nossa casa, porque a habitação de qualidade Deus nos prometeu, e essa habitação que precisamos não vai faltar, essa morada eterna. Vou para o Pai, vou preparar lugar. É isso, querido, que eu queria compartilhar com você, que você possa ter entendido esse Salmo 23 e confiar no Senhor. Não tema o coronavírus, tema o Senhor, busca o Senhor, confie no Senhor, e Ele vai nos dar a vitória, e nós vamos sair dessa crise. Estamos orando pelos chineses, pelos japoneses, pelos espanhóis, pelos norte-americanos, pelos brasileiros, para que eles possam, sobretudo, entregar sua vida a Jesus e confiar nele, porque Ele está acima de tudo, Ele manda em tudo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da vida de Davi, e por isso que Ele confiou nele, e eu quero confiar nele também. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite. Vamos terminar aqui com a oração. Queria que vocês saiam de casa, fechem seus olhos. Vamos ter um momento com Deus, vamos agradecer a Deus por tudo, né? Uma palavra do pastor falou, foi muito boa. Espero que tenha tocado no coração de vocês. E eu peço que vocês fechem seus olhos agora, que vamos orar, pedindo a Deus proteção para nossas famílias. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Te peço, Pai, para que o Senhor interceda sobre a vida dessas pessoas que tanto precisam do Senhor, Paizinho. Que o Senhor, Pai, fale ao coração dessas pessoas, estende a mão sobre elas, Pai, faça com que elas entendam que o Senhor está com elas, que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra, Pai, o Senhor está conosco. Amém. Nada de mal vai acontecer, Paizinho, conosco, porque a gente confia no Senhor, Pai. Pai, vem nessas famílias, vem nessas pessoas que tanto precisam do Senhor, vem conosco também, Paizinho, que Teu Espírito Santo fale cada vez mais conosco, que o Senhor esteja cada vez mais conosco todos os dias de nossas vidas, que a gente perceba, Pai, que a gente precisa do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa tudo que a gente faz de ruim, que o Senhor não gosta, Paizinho, que a gente caminhe como Cristo caminhou aqui na terra, Pai. Pai, te peço para que o Senhor cure essas pessoas que estão doentes pelo coronavírus ou outra enfermidade, qualquer que seja, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar qualquer um, Pai. Pai, nós te pedimos também, Pai, para que o Senhor proteja aquelas pessoas que estão trabalhando ainda nesse período, as pessoas da saúde, estejam com eles em todos os momentos, que nada de mal venha acontecer com eles. Da mesma forma, aqueles que estão trabalhando de caixa, gari, a polícia, que ainda estão na rua, que o Senhor proteja essas pessoas, Paizinho. Que a gente venha, Pai, a caminhar junto a Ti, Teu Espírito Santo fale cada vez mais conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a rosa anseia por
neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, uma chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover. Bom, para finalizar, eu queria agradecer a todos que participaram desse culto, participaram dessa transmissão, né? No decorrer da semana a gente vai comunicando com vocês para saber se o próximo domingo a gente vai fazer assim de novo ou não, porque ninguém sabe, né? Como é que vai estar a situação daqui para lá, mas a gente vai orar e a gente vai comunicar a vocês durante a semana. Muito obrigado por tudo, espero que Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém. Até Márcia entrou aqui no